Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras a gente traz uma palavra de Deus direto do teu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, para aí rapidinho, se inscreve que você vai receber um aviso toda vez que a gente tiver novas postagens. E não esquece também de curtir, compartilhar, comenta aí alguma coisa que você achar relevante, tá? E hoje eu queria dar sequência ao último vídeo que nós fizemos aqui. Então, se você não assistiu ainda o último, cara, volta ali rapidinho, assiste para você ir na sequência, porque vai ser literalmente sequencial. E a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre maturidade espiritual, né? Vamos chamar de maturidade espiritual parte 2. E na semana passada, né, no último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre como que Deus nos guia e principalmente como viver uma vida em espírito e como viver uma vida pela carne, que é o que o mundo nos sugere, o que o mundo normalmente nos tendencia. E para dar continuidade com isso, se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo rapidamente lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos começar do versículo 5. Vamos lá. Vamos ainda seguindo a mesma palavra, tá? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha que lindo, amados. Então, para a gente entender e discernir, né, e meditar nessa palavra, vamos entender o que a Bíblia está nos dizendo aqui, o que Paulo, através de Romanos aqui, está nos dizendo nessa passagem. Primeiro, quem vive segundo a carne está morto. Quem vive segundo o Espírito tem vida e paz. E quando o conceito aqui de morto é um conceito muito de, cara, você está fazendo coisas que vão te levar à morte. E, mas isso quer dizer que quando eu vivo pelo Espírito, a carne não me afeta mais, as coisas da carne, as vontades carnais não me afetam mais? Claro que não. Isso é uma luta constante. Como eu falei no último vídeo, a carne e o espírito, eles estão sempre em guerra. Sempre. Então, o teu espírito vai sempre ter uma convicção e a tua carne normalmente vai falar outra coisa. Então, você sempre vai ter duas vontades falando dentro de você, que é a vontade da tua carne, do teu corpo, e a vontade do teu espírito, que já normalmente está muito mais calejado, já tem um discernimento maior, até por ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você habita em Cristo, como essa palavra diz. Então, o primeiro ponto é entender que quem foca na carne está tendenciado à morte. E quem foca em viver pelo Espírito está tendenciado a ter cada vez mais vida e cada vez mais paz. Quando você entende essas diferenças de viver pelo Espírito e viver pela carne, o primeiro ponto é você começa a buscar entendimento de como viver pelo Espírito. E por mais que hoje pareça algo talvez muito subjetivo ou talvez muito superficial para você, quando você tem primeiro o discernimento que eu espero que esse vídeo esteja te dando, depois disso você começa a buscar, a se aprofundar. E aí quanto mais você vai se aprofundando, Deus vai te direcionando e vai te guiando a como viver de fato uma vida pelo Espírito. E aí você começa a ter experiências cada vez mais sobrenaturais, e toda vez que você olha para trás e olha e vê, né, ou se lembra do que você fazia há anos atrás, mais guiado pela carne, essas coisas parecem até simples de serem negadas hoje. Por quê? Porque o teu espírito já está muito mais forte do que a tua carne. Esse é um princípio muito importante. Viver pelo espírito, viver pela carne. Mas dando sequência na passagem, a palavra nos diz que, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, um conceito muito importante é, se você
aprendeu, discerniu, entendeu e decidiu viver pelo Espírito, o próximo passo de maturidade é você entender que a sua carne está morta por causa do pecado, enquanto que o seu espírito está vivo por causa da justiça de Deus. A gente já falou aqui em outros vídeos também sobre a justiça de Deus, quando nós fomos justificados lá desde Abraão, e na prática, a partir do momento que você é justificado por Deus, não importa o que a sua carne diz para você, o que importa é, a partir do momento que você renasceu e que Cristo habita em você, você está morto para o pecado, você está morto para a carne, e a partir desse momento você habita, o teu espírito é vida. Isso é o que importa a partir desse momento. Legal? E vamos dar sequência lá, agora vamos para Romanos 8, 26. Vamos lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que lindo aqui, isso aqui é mais um princípio como uma consequência de viver pelo Espírito. O que a Bíblia está nos dizendo através dessa passagem? Que quando nós vivemos pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus intercede por nós quando nós estamos nos comunicando com Deus. Ou seja, quando você está orando e você não sabe o que falar, quando você está orando e às vezes lhe faltam palavras, você não sabe descrever a dor ou a situação, ou o momento que você está vivendo para Deus. Nesse momento, o Espírito Santo intercede por você e ele fala com Deus através de gemidos inexprimíveis. Então, assim, falando em poucas palavras e trazendo até num contexto mais fácil, né, de entender, mais compreensível, é como se você estivesse orando e você fosse uma criança. E ao orar, você chegasse e falasse, papai doce, uma coisa assim muito simples. E o Espírito Santo chegasse e falasse para Deus, ou para o papai, né? Pai, olha só, ele está falando doce, mas não é exatamente isso que ele quer, não. Na verdade, o que ele quer é se alimentar bem, é ter tudo do bom e do melhor, ter conforto, é aprender, é ter discernimento, é caminhar debaixo da tua palavra para poder depois comer um doce. Na verdade, é isso que ele está dizendo, entendeu, Deus? Então, se você se importa de dar isso para ele, é mais ou menos isso. O Espírito Santo, ele traduz o que a gente fala para Deus, porque às vezes nós, na nossa inocência, a gente não sabe nem como falar, como pedir. A Bíblia diz que nós erramos porque nós não recebemos porque não sabemos pedir. A grande verdade é, a gente pede as coisas erradas, às vezes no momento errado e do jeito errado para Deus. E para isso, o Espírito Santo intercede por nós. Primeiro traduzindo o que nós falamos, através de gemidos inexprimíveis. E aqui surge também um pouquinho do falar em línguas. Muitas vezes você está orando e te faltam palavras, de repente, quando você tem uma vida de Espírito, você começa a falar em línguas, você nem sabe o que você está falando na prática, mas é você falando com Deus através do Espírito Santo. Isso é lindo. Quando você começa a viver pelo Espírito, você começa a se aprofundar nisso e começa a, inclusive, ter esse destravar de, por exemplo, falar em línguas, que é um dos dons que a Bíblia, que Deus dá, segundo a Bíblia. Você começa a fluir de uma maneira sobrenatural. Isso é lindo, é bom demais. Quando você tiver essa experiência, se você ainda nunca teve, você vai entender um pouquinho mais e ali você começa a entender o nível de maturidade que você está chegando junto com Deus. Legal? Se você está gostando desse tema, eu quero, por favor, que você não esqueça de comentar. Vitor, gostei desse tema, eu quero que você continue. Tem algumas coisas a mais que eu gostaria de falar dentro desse tema ainda de maturidade espiritual, principalmente no Novo Testamento, aqui nas direções que Paulo dá para nós através de Efésios, Gálatas, Romanos, enfim. Então, se você quer que a gente continue nesse tema, comenta alguma coisa aí para a gente dar sequência, tá? Hoje a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre viver pelo Espírito, sobre Espírito / carne, e também um pouco mais sobre como que o Espírito Santo intercede por nós na hora de falar com Deus. Legal? Se você gostou desse vídeo, não esquece também de compartilhar com alguém. E a semana que vem a gente se vê, mas antes a gente vai fazer uma breve oração para o final da tua semana ser abençoado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos nosso dia, nossa semana, entregamos, Pai, tudo que temos e que somos, Pai. Tudo que somos é graças a Ti. Por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma vida de espírito junto contigo, Pai.
Que o Teu Espírito Santo de Deus interceda por nós, Pai, para que na nossa fraqueza, Pai, nós possamos expressar a Ti tudo que queremos, tudo que podemos e tudo que somos, Pai. Nos usa como Tua ferramenta, como Teu instrumento, Senhor, como flecha de Deus, para pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra, de um ombro amigo, às vezes apenas, Pai, de um abraço. Em nome de Jesus, meu Pai, entregamos tudo a Ti e Te pedimos clareza, visão, discernimento e sabedoria da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Até semana que vem.